Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos voltar às ruas de Furin com a segunda temporada de Windbreaker. Eu sou o Bruno e que saudade que eu tava desse anime de porradinha sincera, viu? Aqui é o Lucas e não foi esse o Windbreaker que foi cancelado por plágio. Exatamente, deixa claro. Esse aí é só a galera muito tryhard, realmente obra coreana vai saber, mas enfim, tá aí a informação. Virou notícia, né? Virou uma noticinha um tempo atrás. Conta a história completa, pô. Conta a fofoca, né? É que existe uma webtoon coreana, ou existia pelo menos, que falava sobre esporte, na verdade é ciclismo e tudo mais, naquela pegada bem webtoon escolar, com delinquentes, sim, mas não tanto, é muito focado no esporte, mas tinha um pouco de delinquente e tudo mais. Só que recentemente ela foi cancelada porque perceberam que os desenhos é usado, eu esqueci qual é a técnica que dizem que é isso, mas ele passava o traço era copiado de cenas, não só webtoons, mas de mangás japoneses, né? A cena que ficou mais famosa é uma cena que ele copia um traço lá, um quadro de Tokyo Ghoul. Então, aí deu uma bafafá danada e aí ele acabou sendo cancelado essa obra. E essa obra acaba sendo chamada também de Windbreaker, mas é uma obra de ciclismo e é coreano. Lucas, o nosso querido ok. Ó, o Windbreaker cai na porrada, mas não é na porrada na mão, né? Na porrada judicial mesmo. Aqui é o Carlos e como já dizia a regra, quem se garante no soco. Pois é, tá aí uma frase que é extremamente válida. Não é extremamente válida. Galera, a gente não apoia a violência, depende, mas a gente não apoia a violência. Eu apoio. Entre ajudar no pênalti e ajudar na briga, eu sou mais o cara que ajuda na briga. Falou isso o maluco que tem quase 1,90 m, mas tu olha pro Lucas, tu tem certeza que ele vai ser o primeiro a correr na porrada. Eu sou. Tu tem certeza que ele vai ser o primeiro a correr na porrada, mas vai ser um dos primeiros a começar a botar fogo na lenha. Tem esse detalhe também. Isso é fato. Tu tá resumindo o pessoal falando de mim no trabalho. Eu sou o cara que fica ali instigando, mas eu sou o primeiro a tirar o corpo fora. Fiquem esperando pra que esse moleque vai fazer no nosso RPG, tá vendo? O bom da RPG é que tu pode ser, com perdão da palavra, sem remorso. É um mundo fictício. Tá no mundo da fantasia mesmo? É sobre. Eu tenho livre-arbítrio para ser quem eu sou de verdade. Bom, e se você quiser saber sobre violência, sobre fantasia, RPG, ok e outras coisas, depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E aí, galera, semaninha de e-mails e recadinhos aí da galera pra gente comentar, né, sempre desde já agradecendo aí todo mundo que comenta. Hoje um pouco diferente, dessa vez não é eu e o Raul que estamos aqui, na verdade é eu e Lucas, acho que é a primeira vez, né, que eu gravei meu com o Lucas, né? Acho que é a primeira vez. Eu acho que essa combinação é a primeira vez. E eu acho que eu já gravei com alguém que não era o Raul, mas eu não lembro quem era. Não sei se era o Vups, talvez tenha sido o Vups, lembro. É bom que é a nossa oportunidade de criticar o Raul, né, então vai ser a... E sim, vão meter o pau no Raul, isso aí. É lá ele 1000 vezes. Mas vamos que vamos, né? Nossa oportunidade de aproveitar. Então, sobre ele, MDA 209 Animes Decepcionantes Parte 2. Aí o mais recém-lançado, né? E o Gui, cafezinho gelado, diz o seguinte: ouvindo o episódio já veio os traumas de guerra de quando ouvi o do Digimon Fronteira, meu Digimon favorito, e saí até tonto de tanto que bateram no meu pobre garoto. Episódio foi até curto de tão bom, e no final descobri que eu só gosto de anime ruim. 10 de 10. Não deixa esses caras aí te diminuir não, cara. Eles não gostam de anime bom, mano. O Raul gosta de Cavaleiro do Zodíaco e o Bruno deu 10 pra um monte de coisa, na verdade é essa, né? Só deu pra coisa boa. Mas você dá muito fácil, mano, 10. Ah, tá. Eu tô com o Gui aí, o Gui inclusive tá sempre comentando aí, muito obrigado, Gui. Pô, eu tô com você, Digimon Frontier, é bom, tá? É bom.
Eu não vou falar outro palavrão porque não vai dar pra cortar na edição, mas é bom e os caras estão errados, tá bom? O Raul está errado nisso. Ah, sei lá, mano, eu só vi 2 Digimon, tá bom, mano. Tem o que? O Adventure? Eu vi o Adventure e, tipo, e as versões dele, né? O Tri. Ah, pode pá. Uhum. Mas o 2, eu tentei ver o 2, na real, mas o 2 eu vi na TV e depois tentei rever, mas foi tão ruim que eu falei, mano, deixa só no Adventure 1 ali. É igual o Yu-Gi-Oh, mano. Só vi o Yu-Gi-Oh o primeiro. Eu via de vez em quando o Yu-Gi-Oh GX nas Jets. Saudades. Saudades, Jetix. Agora, uma coisa que a gente não tem muita saudade é lá do Café de Sakura, né? E falando de Café de Sakura, teve a Camila Copa aí no Papo Nerd com elas 18. E temos 2 mensagens, né? A primeira é do Matheus Brusaca. E ele diz o seguinte: Copinha, uma querida. Sorriso contagiante. Visitaria o café na próxima ida a São Paulo. Cara, quando eu fui em São Paulo no Anime Friends, eu tentei ir no café, só que, mano, é muito lotado, mano. É muito lotado, aliás. Mas assim, todo mundo que foi falou que a comida é muito boa. E eu quero comer a trufa de chocolate, vai. Falou que a trufa é muito boa. Próxima ida a São Paulo, eu vou dar um jeitinho de comer nesse café, mano. Reuel Lima diz o seguinte: é tão bom que minha esposa e eu fomos de Minas pra Sampa 2 vezes. Já amamos a comida. Pô, e é verdade. Eu não concordo com essa afirmação do Lucas, que eu sinto saudade sim do café da Card Cap Sakura, porque é muito bom, galera. É muito, muito, muito boa a comida lá. É real que o Lucas tá falando, tipo, é muito cheio, galera. Se você é de São Paulo também, nunca foi, tentem ir cedo, tá? E se não for cedo, se prepare pra fila. E se der pra ir de semana, é melhor, tá? Porque é um pouco menos cheio. Mas, cara, é muito, muito, muito bom a comida lá. Tudo lá é pensado no anime, tudo é tematizado, tudo é feito de coração pela equipe. E, sério, eu provei a vez que eu fui acho que é whole cake o nome, não lembro agora, mas é como se fosse um rocambole, né? De cerejeira. Cara, um dos melhores doces que eu provei, assim, sem zoeira mesmo, falando bem sério. E Copinha, se você estiver ouvindo, um grande abraço. E, por favor, me manda um pouco daquele chantilly que teria sido sobremesa, que é muito bom, cara. Eu queria só um pote daquilo, cara. É maravilhoso. O próximo e-mail é do MDA 208 sobre o anime de Look Back. E aí o parceiro aqui manda um texto, o avatar dele é em japonês, mano, é em hiragana. Nosso querido Anti-Hero. É o Anti-Hero? Pô, tu já sabe que é o Anti-Hero? Tu aprendeu japonês ou tu já gravou o avatar dele? É os dois, né, cara? Tá sempre comentando com a gente. Grande abraço, Anti-Hero. A gente aprende também, mas acaba aprendendo a ler um pouco, né? É que geralmente eu só edito, né? Eu não leio. Mas ele diz o seguinte: e aí, pessoal? Look Back pra mim foi o melhor filme de animação de 2024. Eu já conheci a história porque tem um mangá físico e a animação deixou a experiência ainda melhor. Vale lembrar que o nome das protagonistas formam Fujimoto. Existe uma teoria de que Look Back é uma metáfora de uma vivência do Fujimoto. Enfim, Look Back não ter sequer sido indicado ao Oscar 2024 é máfia demais. Cara, sobre o Oscar, assim, eu sempre acho que o Oscar é eu não diria exatamente uma máfia, mas é uma panela desgraçada, tá ligado? Uma grande panela, exatamente, galera. Sim, o Oscar, todo mundo já sabe que a galera do Oscar não gosta de animações orientais, assim, no geral. Tem muito preconceito ainda. Por mais que hoje é muito mais mente aberta, né, do que era antes. Eles têm tentado mudar isso, porque eles viram que... Enfim, né, a indústria já percebeu isso. Mas ainda é uma grande panelona, eu concordo com isso. E sobre a questão do Look Back ser uma metáfora da vivência do Fujimoto, eu concordo, tá? Eu acho que em algum momento aí, Look Back é um espelho, né, da vida do Fujimoto. Eu também acho que ele tentou de alguma forma se retratar ali na obra. E o próximo, o Gui, do Cafezinho Gelado, manda o seguinte: eu e minha esposa assistimos o filme no fim de semana depois de eu ouvir o episódio. E realmente ver o desabafo do Fujimoto em forma de um filme dá muitos gatilhos sobre como ao longo da nossa carreira e vida a gente é Kyomoto e Fujino. O final foi muito impactante, às vezes a gente perde grandes oportunidades de amizade por acharmos que estamos em uma competição. E pensando nisso, é muito bacana ver vocês abrindo oportunidades para outros podcasts. Deixa meu coração leve e apoiar o podcast tão bom. Bom, muito obrigado, né, daí, muito obrigado, e que bom que você gosta do nosso trabalho, e sim. Teve algum convidado no Look Back? Que eu me lembro não, mas teve algumas gravações de trás aí, né, pessoal, tanto do Papo Nerd, que é o nosso podcast irmão, quanto a gente gravou recentemente também lá com... Vai sair ainda, tá? Um aí de quadrinhos nacionais, spoilers. Mas recentemente a gente também gravou com mais pessoas, tá? Mas sim, a gente gosta aí de trazer a galera pra conversar com a gente, já trouxe o pessoal do Overdrive aqui também, então... Sempre que pode, estar trazendo a galera aí pra conversar com a gente. Próxima mensagem é da Natália, e é a seguinte: fui assistir esse filme com bastante expectativa e acabei me frustrando um pouco. Tive dificuldade de me conectar com os personagens e de realmente me importar com o que estava acontecendo. Talvez tenha sido pelo tempo de duração, que não deu tanto espaço para o desenvolvimento. Assisti dublado, mas estou pensando em rever com o áudio original para ver se a experiência melhora. Assim, Natália, eu acredito que drama e comédia, acho que comédia um pouco mais, tá? Mas drama e comédia
acaba tendo muito de pessoalidade, sabe? É muito individual essa questão da experiência, se a pessoa acaba gostando ou não. Eu não digo nem de avaliar a qualidade da obra, que eu acho que, assim, a gente consegue avaliar que é boa. Mas eu acho que se conectar, realmente é muito pessoal. É muito da fase que você tá, né? Às vezes, tipo, você vai ver Look Back hoje e não te pega, né? Eu tive um pouco, acho que disso, assim. A primeira vez que eu vi Look Back eu gostei, mas eu sinto que a segunda vez que eu vi me pegou mais, assim. Então acho que vai muito da fase que você tá também, do momento. Mas sim, se puder, reassista. Acho que é uma obra que vale a pena rever. Vale a pena ver de novo, né? Já diria o programa. Exatamente. MDA 207, Diários de uma Apotecária, parte 2. MTF Martiano diz o seguinte: existe no nosso mundo mulher daltônica. É raro, pois o gene é X recessivo. E como o homem só tem um gene X, ele é mais fácil. Mas mulher tem 2 genes X. E se os 2 forem recessivos, ela é daltônica. Cara, eu vou acreditar que sim, tá? Não sou nem o biólogo aqui pra defender. Fez sentido pra mim, pelo menos. Biologia, eu nem me meto, mano. Biologia eu sempre passei com a nota suficiente pra passar no colégio. O português já não é meu forte, né, mano? O português já não sou bom, imagina biologia. Mano, biologia, sei lá, a última parada que eu lembro de biologia é, tipo, eucariontes. Uma parada assim. Eu vou pro próximo e-mail. Eu vou passar vergonha aqui falando de biologia. A Stephanie manda a seguinte mensagem: a Duo sempre foi a concubina do atual imperador. Vocês erraram feia, erraram rude. Eu disse! Vai, Lucas, é só a chance de se defender e criticar os demais do cast. Raul foi contra mim. Eu falei várias coisas durante o podcast lá e os caras me cortaram. Eu falei sobre a Duo, eu falei sobre a outra concubina lá também. E os caras me cortaram. Mas obrigado, Stephanie. Você tá aqui, vocês, o público, estão aqui para nos corrigir. Para corrigir o Raul, que é o ditador da opinião. Brincadeira. Pô, vocês acham que não, mas o Raul corta várias coisas. Se você te participasse, assim como os padrinhos, seja o nosso padrinho, apoia a gente. Se você, como os nossos padrinhos, ouvisse a gravação, você vê que tem várias coisas que o cara corta, mano. Tem hora que os cara corta ali, a gente fala a verdade, eles cortam. É tudo manipulado, galera. É tudo sobre a mídia. São, sério, eu sempre gosto quando a galera manda mensagem, assim, corrigindo a gente, porque, assim, a gente sempre grava o podcast com realmente uma conversa e às vezes acaba dando uma canelada, então faz parte. É assim, cara, um bastidor aqui pra galera. Acho que foi o podcast de Guilty Crow. Foi Guilty Crow. Você tava no Guilty Crow, né? Então você deve lembrar. Foi eu que pedi, esse tema. Mas foi o que eu acho que eu botei lá também na lista. Mas assim, a gente errou o nome do diretor. E aí durante a gravação a gente falou assim, cara, a gente acho que errou o nome do diretor, mano. Acho que esse diretor nem é esse aí, não. Aí a gente foi lá, deu uma estudada de novo e aí a gente viu que a gente tinha anotado errado. E aí a gente foi lá, corrigiu, a gente regravou esse pedaço e foi pra vocês com o diretor certo. Mas às vezes acontece, às vezes, assim, realmente nós mesmos percebemos, né? Geralmente 3, 4 pessoas, uma pessoa percebe a canelada que a gente deu. Mas às vezes vai pro podcast final e aí nós contamos sempre com vocês pra nos corrigir. Já teve correção de inicial sobre carros, é sempre bem bacana. Ainda mais quando tem coisa técnica. E aqui a gente realmente deixou passar a coisa do roteiro, mas, enfim, muito obrigado novamente aí, Steph. E tem mensagem do Gui, cafezinho gelado. E diz o seguinte: que episódio bom, teve sapão, teve crítica social foda e teve humor. Como sempre, MDA 10 de 10, é isso. Sem precisar assinar ali embaixo. Selo de qualidade, MDA. O Gui que tem sempre comentado aí com a gente, né? Eu acho que só aqui nessa leitura aqui a gente leu 3 e-mails dele. Mande mais, gostamos. Sobre a crítica social, a gente tenta sempre balancear, né, mano? A gente tenta botar o pezinho no chão, mas quando vem alguém de fora, nesse caso veio a Kix, e ela fala sobre, tipo, uma opinião que ela teve ali sobre alguns aspectos do anime e tudo mais. Eu acho sempre interessante ter esse ponto, principalmente do ponto de vista feminino, né? Que aqui na MDA a maioria somos homens, então ter esse ponto de vista diferente é sempre interessante. Homens anão também. Tem vários homens e o anão. Isso aí. E pra finalizar aqui a leitura de e-mails, nós temos um e-mail aqui de um episódio bem antigo. Não é muito antigo não, mas é antigo, né? A gente já tá no 210. Mas temos aqui o do MDA 130 Jujutsu Kaisen, o incidente de Shibuya. O Charles Thrasher, ele manda o seguinte: rapaziada, às vezes reclama demais, de pouca coisa. O arco é maravilhoso. Cara, assim, o Shibuya, eu vi ele um pouco depois da que ele saiu. Eu acho que ele é menos do que muita gente vende, mas ele é um bom arco, mano. Eu acho que o problema de Jujutsu vem de Shibuya, depois de Shibuya, tá ligado? Não é em Shibuya. Shibuya eu acho que ele prepara pra alguns problemas depois, tá ligado? A Kugisaka é um problema pra mim. Sempre tem um ponto que a gente fala assim, galera, a gente, no que a gente critica a parte mais técnica, porque, pô, a gente, com tanto tempo que a gente tá vendo anime falando sobre, a gente acaba pegando um pouco do lado técnico, né? A gente acaba criticando algumas coisas, mas nem sempre o que a gente critica quer dizer que é ruim, tá? Tem esse ponto assim também. Exatamente. Então, pô, eu mesmo, acho que o que a gente falou é assim, cara, Shibuya, eu gostei de ver, tá? Eu achei legal, é bom, assim, de tudo que foi mostrado de Jujutsu Kaisen até agora no anime, pra mim é o melhor, também de fato, mas tem seus pontos técnicos ali de falha, tá? Mas isso não descaracteriza de ser bom ou ruim, nem que você deveria ou não assistir, tá?
tá? E é exatamente o que você fez, Charles. Meu, comenta, manda mensagem, fala, pô, acho que vocês erraram, o arco é maravilhoso, eu acho que vocês estão errados por isso e assado. É isso, galera, a gente quer que vocês comentem, quer que vocês participem também, né? Não é só... É uma troca entre a gente e vocês. Eu gostava muito da época que eu podia bater em Boku no Hero, que, tipo assim, a galera achava que era bom e eu falava que era ruim. Agora, hoje em dia, todo mundo acha que é ruim. Já era, né? Não adianta mais. Antigamente, o pessoal falava assim, pô, Lucas, tu tá sendo hater de Boku no Hero. Hoje em dia, a pessoa fala assim, cara, realmente, você tem razão. É tipo bater em Boruto, né, mano? Não tem mais graça, tá ligado? Mas, enfim. Dito isso, né, a gente falava que tá falando de porrada e de socão. Vamos pra ele, um anime de porradinha, né? Um anime, aquele bom anime que te gosta de briga colegial. Vamos para o mundo de Windbreaker. E não é ciclismo. É isso aí. Voltando dos e-mails, nome original Windbreaker, estúdio Cloverworks, aquele que agora está famosinho, né, porque fez Spy Family, Boat the Rock, The Promised Neverland, infelizmente segunda temporada, mas entre outros, com 12 episódios na segunda temporada, gêneros ação, shonen, escolar, luta e delinquente, tendo como diretor Akai Toshifumi, que fez Windbreaker na primeira temporada, Fate Grand Order e participou também de Spy Family, entre outras obras aí como diretor de alguns episódios. A dublagem ficou por conta da Artworks e o diretor de dublagem Marcelo Campos. O original é o mangá do Satoru Ni, que é publicado pela Kodansha, atualmente com 22 volumes ainda em publicação. O streaming aqui no Brasil é a Crunchyroll e o mangá está sendo publicado pela Panini. E aí, antes da gente falar sobre o diretor, Carlos, fala pra gente a sinopse, por favor, do que a segunda temporada de Windbreaker vai contar pra gente. A paz nas ruas de Furin está prestes a ser testada. Com Bofurin estabelecida como a protetora da cidade, uma nova ameaça surge para desafiar não apenas sua força, mas também a lealdade entre seus membros. Sakura e seus amigos terão que enfrentar adversários que os forçam a questionar o verdadeiro significado de ser um herói. O que acontecerá quando os protetores da cidade são confrontados por algo que ameaça desestabilizá-los por dentro? Lá ele. E aspas, tá? Essa sinopse, eu peguei a sinopse da temporada mesmo, aí eu joguei, tipo, na IA, no GP, e falei, ó, pega isso aqui, só que transforma num tom meio que de locutor de filme da tarde, tela quente, tenta fazer uma negocia, ele deu isso aí, cara. Mas faltou 1001 confusões. É, então, faltou acho que esse ponto aí, é que aí ia ser muito na cara, a gente tá copyright, né? Tinha que ter assim, Hakura, Sakura e seu amigo. Isso aí inventarão grandes aventuras. Exatamente, essa pegada aí. Mas vamos lá, vamos falar sobre o trabalho do nosso Akai Toshifumi, né, que continuou seu trabalho como diretor da segunda temporada. Primeiro eu vou dar a palavra pro Carlos, né, que é o nosso técnico aqui no assunto, e aí depois a gente comenta aí sobre o que a gente achou do trabalho dele também. Eu tô vendo aqui um pouquinho da bibliografia do parceiro, né, do IMDB dele, né. Pô, é muito engraçado, mano, ver que, tipo assim, ele começa com... Tirando o hack, a galera vai lembrar do antigo hack. Dot hack? Ah, não é nem um antigo, é um aleatório. Não, é um aleatório. Hack Quantum. Nossa senhora, que bagulho aleatório. É, não é o Dot Hack, não. Não, o Dot Hack é 2001, né, esse aqui é 2010. Mas se a gente for pegar os indícios de trabalho dele aqui assim, ele é aqui, tipo, nada a ver com nada. É The Idolmaster, Kokoro Connect, Key Animator em Darling the Frank. Aqui começa a vir os animes de ação. Cara, animador, né? Principalmente trabalhando como animador, trabalhou como animador em Boat the Rock e Spy Family. E pelo que eu tô vendo aqui, os trabalhos de direção dele mesmo são Windbreaker. Primeira ou segunda temporada diretamente. Não tem direção nos outros, né? Nos outros processos. Eu chuto até que provavelmente em Spy Family, ele deve ter participado bastante daqueles episódios de ação de Spy Family que tem, que é muito bem animado, né? Inclusive, talvez seja mais bem animado do que o Windbreaker. Ele foi diretor, acho que não Fate Grand Order. Isso. E naquele... Tem um anime de Idol, não é o Love Live, é o... O Idolmaster? Idolmaster, ele também foi lá. O Idolmaster acho que ele participou, mas ele foi... É que Idolmaster tem muitas, né, velho? Tem muito Idolmaster, né? Então, no IMDB diz que ele foi diretor de animação. Qual é a diferença de diretor de animação pra diretor? De episódio também. O diretor, ele fica responsável por todo o processual da produção, né? É que, tipo assim, deve ter uma diferenciação lá no Japão, eu já não sei como é que é mesmo, porque se a gente for pensar na perspectiva de série, mais americanizado, o processo europeu, tu tem o showrunner, né? O showrunner é o cara que vai tomar conta da série inteira e você vai ter os diretores de cada episódio que vão comandar. Eu chuto que no Japão, provavelmente, quem comanda a produção inteira de todos os episódios é o diretor, e talvez tenha alguns diretores de episódios que trabalham em específicos episódios. No caso aqui, por exemplo, ele trabalhou muito tempo como Key Animator e diretor de animação, né? Então, se ele tiver uma
especialização como, por exemplo, sei lá, de luta ou de muito de ação, ele pode ser pinçado pra dirigir certos episódios de ação pro diretor ficar mais específico em outros pontos, sabe? Então, o que a gente tá apresentando aqui, qual que foi que tu falou? Fate Grand Order? Isso, Fate Grand Order. Aqui não tá dizendo não, que tá dizendo que ele foi diretor de animação também. Pode ser. No IMDb, né? Aí é que eu não tenho. É que para pessoas que não sabem, existe um IMDb pago, tá? Aí no IMDb pago você tem mais detalhes das produções. Tem esse detalhe. E eu não tenho. Ah, não, eu tô falando pelo My Anime List. Eu vejo pelo My Anime List. A gente é pobre, a gente vê pelo My Anime List. Não, eu sei. É que normalmente o IMDb tem mais desses detalhes, assim, eu vou direto no IMDb. O Windbreaker, ele é um anime que eu acho ele muito bem dirigido, cara. E, inclusive, conversando com o Lucas, o outro lá do Cartoon, né, ele me falou que o mangá é muito bem desenhado, tem esse detalhe. Eu não tive contato ainda com o mangá pra saber, mas ele falou pra mim que é um processo bem clássico de shonen de delinquente, né. Aí ele falou, cara, lembra muito de vez em quando Rookies, lembra muito Crawls, em alguns momentos, assim, que são mangás estupidamente bem desenhados, né? Um pouco de Dynasty Blues e por aí vai. Nesse caso aqui seria bom ter o Eru, porque o Eru que é o viciado em delinquente. A biblioteca de delinquente, né? Que é o Eru. E então, cara, pelo que o Lucas me passou, é muito provável que esse pacing muito bem construído da obra, de saber fazer bastante drama, né? Tem bastante drama em Windbreaker, né? Tanto na primeira temporada quanto na segunda, existem vários pontos, assim, de narrativas de desenvolvimento de personagens que são muito bem feitinhos, que eu acho que deve vir da narrativa do mangá. Não deve ter nem tanto trabalho de adaptação, assim, do diretor, sabe? Ele deve chupinhar bastante no mangá e dar o desenvolvimento dele. Mas, mesmo assim, eu acho que certos pacing, desenvolvimento, edição, assim, obviamente trabalha, assim, melhor na perspectiva da animação, né? E com isso, eu vou falar que é um belíssimo trabalho dele. Por quê? Porque, como você pega o ritmo do mangá e você faz esse desenvolvimento, de dar o tempo, fazer a construção e depois fazer as cenas de ação e tal, muito bem feito, cara. Você tem um tempo de tudo em Windbreaker. Isso tá cada vez mais raro em questão de construções narrativas, porque normalmente hoje em dia é tudo muito acelerado. Vamos pegar aqui assim, o que foi um anime mais hypado do ano passado? Talvez Dandadan. Dandadan é um anime absurdamente acelerado, sabe? Por mais, eu ainda acho que desses animes mais atuais, que a gente tem esse ritmo tão rápido, Dandadan ainda consegue ter altos e baixos. Eu acho que Dandadan ele brinca muito com limites. Ele vai muito baixo, assim, no pacing e acelera absurdamente, entendeu? Ele vai fazendo assim. Enquanto que em Windbreaker a gente tem uma construção muito clássica das coisas, sabe? Tu tem o tempo de tudo, tem o tempo de ter a dramatização lá do Sakura, de ele passar mal, a gente tem um episódio só dos moleques ficando mais amigos, tem toda a conversa, aí toda hora o Sakura lembra da mina lá do restaurante, aí eles conversam sobre outro, aí depois tem um passado lá do mano que é trans, e vai todas essas construções assim, dá tempo ao tempo de fazer tudo, inclusive dá tempo de você ter discurso no jutsu no meio da porradaria, que é coisa que há muito tempinho que a gente não via em shonen bem feito assim, normalmente os discursos no jutsu estão bem zoados, né, e aqui é divertido. Então o que acontece, cara? A gente tem um shonen classiqueira. Vou dar o discurso no jutsu da Tsubaki, né? É maneiro, vale a pena ver. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas deixa chegar o momento. Tu tem o tempo de tudo na obra, que é assim, muito bem feitinho, e você tem uma porradaria muito sincera entre adolescentes, né, e como a gente brinca lá no Cartoon, principalmente meu querido amigo Euromarx, a gente é sempre a favor de rinha de adolescente, né, então rinha de adolescente é uma coisa muito boa, e aqui é muito franca, então rinha de adolescente muito franca e muito honesta é sempre muito bom, e, então nesse sentido é um esporte muito válido, deveria ser autentificado como esporte no mundo inteiro, tá, rinha de adolescente, pra você resolver as coisas. Esporte olímpico? É isso? Idade máxima até ao final da escola, você faz uma rinha de adolescente, e é franca, ela é sincera, tá, é 5 minutinhos sem perder a amizade, não pode ter ódio, entendeu, e ela é franca e tem que ser feita no meio da rua, como se fosse um cenário de The King of Fighters, e assim, cara, seria maravilhoso um The King of Fighters só de adolescente, o mundo inteiro rodando, seria genial. WSC, pô, Worldwide School Champions, é isso. É isso, entendeu? Seria maravilhoso. Então, eu acho que no todo, a direção ela é muito feita. E eu acho que também ela tem um mérito muito grande de ela abraçar esse classicismo que a obra tem, que a gente pode colocar assim, né? Essa perspectiva de, tipo assim, abraçar mesmo o que é o gênero de delinquente, o que é o shonen, né? Pacing que a obra constrói, tudo que o material original tem, e eu acho que a direção, ela não inventa. Ela consegue trabalhar em planos mais clássicos, ela consegue trabalhar numa perspectiva bem clássica de como fazer montagem, e aí com isso, o ritmo da obra funciona, as coisas funcionam e encaixa muito bem com a obra, entendeu? A gente tem pouquíssimos, tipo, planos sequências mirabolantes em Windbreaker, a gente tem pouquíssimos, sabe aquelas cenas de Sakuga hiper movimentado e tudo mais, o Windbreaker tem uma animação muito bem feita? Tem, mas se a gente for ver o ritmo da obra, o jeito como corta, o jeito como a direção acontece, é o que dá a construção dos movimentos da luta e da sequência, é claro, junto com uma animação muito bem feita, sabe? E aí eu acho que, principalmente casando
usando isso tudo faz acontecer uma obra muito bem feitinha, muito redonda nesse caso. Eu tenho um pouco essa impressão, assim, até de forma resumida, você falou bem. Pra mim, o Windbreaker, a primeira temporada eu já achou muito boa, essa questão técnica. E pra mim, acho que o Toshifumi, ele só, tipo, jogou seguro, né? Tipo, ele pegou o que deu certo na primeira, manteve, e, melhorou uma ponta ou outra. Até mesmo a trilha, assim, a trilha sonora é bem... Eu tava escutando ela é bem o que espera de algo, de um anime de porradaria. Tipo, é rock, coisas agitadas, tal... Tipo, ele jogou mais safe, eu sinto que ele fez uma direção mais safe, mais no que ele sabia fazer, no que deu certo. E, pô, no geral, eu gostei também do trabalho dele como diretor. Antes de entrar na história, eu gostei bastante da parte técnica dessa segunda temporada. Aí, falando da história, a gente começa... Talvez essa seja a crítica que eu tenho, assim, um pouco do Windbreaker, mas talvez nem seja a culpa do diretor. Eu acho que é muito mais uma culpa executiva, né? Porque Windbreaker, a primeira temporada, ela seguiu a fórmula que tá entrando em moda agora na indústria, que é parar o anime no meio de uma cena, de uma transição de arco, né? E às vezes a transição é algo interessante. Tipo, a primeira temporada termina com o pessoal indo lá descer e brigar contra a Kill pra buscar o Atsushi Nagato, né? E a gente volta a segunda temporada exatamente nessa cena. Só que o problema é que a segunda temporada de Breaker, ela foi sair 1 ano depois da primeira temporada. Então, tipo assim, eu fiquei meio perdido a hora que eu voltei. Eu falei, pera aí, o que tava rolando mesmo? Aí depois eu fui lembrar. Mas assim, acho que a única parada de pacing que eu sinto que talvez tenha dado errado, e que talvez nem seja culpa do diretor, porque provavelmente isso aí veio de cima a ordem, mas que a hora que voltou, tipo, eu levei, sei lá, acho que meio episódio pra engatar mesmo já, não, agora eles estão brigando. Tipo, eu não sei se eles sentiram isso também com o pacing da obra. Principalmente esse comecinho, depois isso aí some. Eu tenho uma sensação meio estranha com o Windbreaker, porque eu gosto do que eu vejo, assim, é um anime agradável, mas eu não consigo colocar ele numa categoria muito grande, muito alta, saca? Ele, pra mim, não é muito alto, assim, quando eu vou olhar outros entretenimentos da temporada, ou das temporadas, ou do ano, enfim. Se comparar com todos, talvez. E o arco do Quill, ele conta um pouco sobre isso, porque a dinâmica do Windbreaker, das lutas, e aí você falou sobre o discurso no Jutsu, e aí é o que eu acho que eu vou bater sempre um pouquinho aqui, que eu acho que o anime, ele faz isso no primeiro arco lá, na batalha, aí ele faz isso sobre esse primeiro arco da segunda temporada, e aí isso se repete na luta final também da segunda temporada ali, daquela batalha final ali toda, que tirando o vilão final que aparece como preparação pra uma nova temporada, tudo em Windbreaker parece uma mera birra. Isso tem me irritado muito, mano. Todo momento, vocês falam do discurso, mas todo momento alguém entra em crise emocional. E assim, é um anime que eu acho que ele dá uma hiperdramatização em momentos que me incomodam, saca? Ele hiperdramatiza tudo. Tudo é hiperdramatizado. E assim, você dramatizar algumas cenas, alguns pontos, pra mim vai. Mas você fazer isso o tempo todo tá me irritando. Tipo, a gente falava muito de Naruto, né? Desse negócio do discurso, da dramatização, às vezes, no meio de uma luta. Mas aqui é o tempo todo, mano. Você pode olhar, todas as lutas têm drama, mano. O Sakura, mano, que é o protagonista, então a gente sempre espera uma evolução dele. E você vai vendo aos poucos isso, mas toda hora tem aquela dramatização dele tá sozinho, não sei o que lá, e aí volta. Aí ele parece superar e volta. Aí você volta. Aí tem uma cena, volta. Aí volta. Aí você, mano, o cara tá me irritando. Pô, beleza, esse é o dilema do cara. Então vamos desenvolver isso, vamos fazer isso. E será que é um mal do gênero? Porque se pegar, por exemplo, de Crow Zero, por exemplo, que é um clássico desse gênero delinquente, assim, tipo, é a mesma parada de ter super dramatização. Mas continua sendo um problema. Eu não acho tanto problemático, até porque, a gente tá falando de adolescente. Então, tipo assim, adolescente assim. Mas beleza, tirando essa parte de realismo, eu entendo a crítica do Lucas, mas eu também acho que é meio do shonen isso. Shonen, ele exagera nesse processo narrativo pra tudo quanto é lá. Naruto, como a gente já comentou, era muito assim, cara. Naruto, qualquer briguinha tem esses processos assim, entende? Eu entendo a crítica, Lucas, mas não me pegou, assim, esse processo. Toda hora tem uma dramatização, porque, não sei, eu também acho que isso faz bem, em certo sentido, pra obra, porque, como eu falei, eu acho que o Windbreaker, ele é um shonen bem mais classiqueira do que a gente estava acostumado a ver. E eu acho que os shonens atuais têm momentos que eles escolhem que as coisas só aconteçam e não tem profundidade narrativa por nada, sabe? Enquanto aqui o Windbreaker, ele tem uma profundidade narrativa ao mesmo tempo que ele caminha com as coisas que vão acontecendo. O que eu acho que pode ser uma coisa, um processo muito parecido com o que tinha em shonens mais clássicos, por exemplo, eu usei Naruto tem muito disso, que é tipo assim, você para muito pra ter dramatização, entendeu?
Então, tipo, enquanto eles estão tendo briga, tem um momento que separa os dois e eles começam a ter o discurso no jutsu. Aí, enquanto ele tá acontecendo a briga, tem um momento de para. Então, tipo assim, você tem 5 minutos do anime que vai parar pra ter uma conversinha. Isso não está se vendo mais tanto na narrativa tão moderna, sabe? O que acontece... Pô, por exemplo, se você pegar um Jujutsu da vida, Jujutsu tem pouca conversa entre os personagens durante a briga. O que mais tem é um tirando sarro com o outro, ou então falando, pô, ele vai usar o poder mais rápido do que eu, então eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. A maioria dos shounens que eu tenho visto atuais, eles são assim, sabe? Tipo assim, estratégia de lutinha e foco na lutinha, sabe? Sem uma dramatização específica. Enquanto que aqui, ele busca essa construção mais clássica mesmo de shounen. Eu não tô entrando muito no mérito de ser delinquente ou não, porque aí eu acho que o Bruno vai mais assertivo, entende? O gênero de delinquente, ele é bem... Pô, Crowns é o tempo inteiro os malucos assim. Os de delinquente que tem envolvimento com esporte, como a gente falou, o Roku Nanashi Blues, que eu não li tanto, mas o Rookies, esse tipo de coisa. Pô, as partidas são um drama desgracento. Toda hora tem drama. E a partida de beisebol, sabe? Ah, minha família. Ah, eu tenho que melhorar. Ah, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Toda hora tem um rolê desse. Então, não sei, entendeu? Ah, mano, é porque realmente me irrita, mano. Tipo, todo mundo tem uma história triste. E aqui em Windbreaker, as lutas, elas meio que não tem um setup. O que eu quero dizer com setup, né? As coisas acontecem muito de forma abrupta. Por exemplo, vamos considerar só a segunda temporada aqui. O Sakura vai lá ver um moleque e já vai lá resolver a porrada. Não tem uma preparação pra aquele arco ali. A luta final também, eles vão lá tomar no restaurante e cair na porrada. Tipo assim, e tem a treta. Isso acontecer é um problema? Não. Isso acontecer com frequência porque tudo isso que eu tô reclamando, a hiperdramatização e a forma como você entra nesses arcos e tudo mais, eu me sinto muito no looping. Tipo, parece que eu tô vendo repetidamente o mesmo arco. Isso é, não sei, é a mesma fórmula, isso eu concordo com você. Tipo assim, o autor, eu não sei se isso muda lá na frente, né? Tipo, se talvez ele evoluiu como autor, mas até agora, tipo, essa fórmula que você tá falando, tipo assim, tem uma treta com o grupo, aí vai lá e tal, aí tem um outro negocinho, aí treta com o grupo. Você não tem um desenvolvimento, né? É assim, acontece algo com alguém, e aí a galera do Furin vê, algum moleque, aí eles vão lá ver o que é, aí vê que tá rolando uma galera do mal lá, querendo meter a porrada na turma, aí o pessoal começa a tretar, e aí você vê que todo mundo tem um passado triste para tá fazendo aquilo ali, e aí a galera que anda da luta do Furin também tem uma correlação com aquele pessoal ali. Por exemplo, lá no primeiro arco tinha a relação daquele povo ali, aí no Quill também tinha, que eram os amigos, aí agora tinha o cara lá do pobre, mas na primeira parte, mas tem a questão lá da mina que também vem de um lugar pobre. Então, tipo assim, todo mundo tem uma correlação com o vilão ali, indireta ou diretamente. Todo mundo tem uma história triste. Todo setup pra entrar no arco, assim, abre aspas, setup, né? Preparação, melhor dizendo, assim, pra não ficar em bom português, é igual. Eles estão indo em algum lugar e, caramba, aquele cara aí tá sendo judiado, vamos lá. Vocês podem até me falar assim, não, é porque essa é a premissa do Bofurin. Tudo bem, mas o problema é que é a todo momento, entendeu? E aí, isso me incomoda. Eu tô falando que o anime é ruim de maneira alguma, mas eu tô falando que eu tinha a todo momento essa sensação esse incômodo, né? Essa sensação de incômodo que parece que eu tava vendo repetidamente o mesmo arco com uma nova roupagem. Então, eu acho que vai ser a próxima, porque o meu problema com Windbreaker até agora é que a gente já teve 2 temporadas de anime, o que pra alguns animes isso é bastante coisa, dá pra desenvolver algum complexo narrativo, então nós estamos falando de 24 episódios dá um anime por completo, sabe? Eu vejo construções arquétipas na obra, só que eu não vejo... Assim, isso normalmente não me é um problema, mas pra Shonen, no caso do Windbreaker, pra mim tá sendo. Que é tipo assim, eu não vejo um delineador narrativo, sabe? Um objetivo narrativo da obra, entende? Então, o que acontece? Quando a gente não vê esses processos, ou então quando a gente não vê um grande vilão, a gente não vê um objetivo narrativo na obra, a galera normalmente fica meio perdida. E aí, é uma coisa que, pô, o pessoal tava reclamando um pouquinho, por exemplo, de Danandan, e reclamando de outras obras. É tipo assim, não tem o norte, é tipo assim, não tem o vamos encontrar One Piece. Virar Hokage, virar o Rei dos Magos. Isso. Esses objetivos narrativos, eles são introduzidos logo no início da obra pra você fazer uma construção mais facilitada e comunicar ao público qual é o conflito principal da obra, qual é a construção principal da obra, esse tipo de coisa. Existem obras que não precisam fazer isso, ou não escolhem fazer isso, né? E aí, o que acontece? Normalmente, quando você faz isso, você acaba tendo uma necessidade de dar uma roupagem na construção narrativa da obra. Então, você pode acabar desenvolvendo isso depois, ou então você vai trabalhando isso em arco. Eu tô falando mais de mangá, tá? Não vamos entrar muito em outros processos aqui, não. E aí, o que acontece é o seguinte, nesse ponto, eu acho, você precisa carregar um pouco na construção dramática da obra, mas que tipo... Porque o Windbreaker, ele tem drama, entende?
Mas eu acho que muitas das vezes o drama ele não acompanha o cerne básico do que é o shonen de porrada, entende? Então, o que o Lucas, eu acho que eu quero conversar contigo, tá, Lucas? Com o teu conflito aí. É o que? Normalmente, os dramas dos personagens, eles não estão acompanhando diretamente o desenvolvimento narrativo da briga principal, entendeu? É meio blocado esse processo, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente vai conhecer o passado da... Esqueci o nome do Mano Trans. Tsubakino. Isso. Quando nós vamos conhecer o passado dela, a gente conhece antes de entrar na briga, entendeu? Então, na verdade, tipo assim, a gente já tem um carinho pelo personagem quando acontece a briga, a gente já tá bem do lado deles quando acontece a briga, mas não é uma narrativa que é meio paralela, porque normalmente isso funciona bem com narrativa paralela, sabe? Tipo, a gente começa a contar o passado, sei lá, Pain contra Naruto, sabe? A gente começa a contar o passado deles ali e parece um processo meio orgânico das coisas funcionando ao mesmo tempo. Em Windbreaker parece que é muito blocado as coisas, tipo, a gente conhece o passado de um, o passado é triste, desenvolve, faz feliz, a gente entende a personagem e tal, aí inicia o arco de luta, entende? Eu acho que talvez essas blocagens, assim, elas não atrapalham, mas assim, eu não sei a palavra, mas é um feeling. Satura, né? Fórmula repetida. Não é nem que eu acho que a fórmula é repetida, tipo assim, porque tipo assim, você pode trabalhar uma perspectiva narrativa em cíclica, onde você mostra coisas parecidas o tempo inteiro e desenvolve isso. Mas pra tu fazer isso, tem que desenvolver bem personagem, tem que fazer toda uma construção, o drama tem que acontecer. E eu acho até que o Windbreaker, ele funciona nisso. Eu acho que o problema de Windbreaker, pra mim, é meio que essa construção meio blocada de até agora ele não mostrar, por exemplo, um vilão interessante. Ele, na verdade, ele mostrou no final, né? Mas, tipo... Então, não, mas aí é fazer o advogado do diabo, é fazer as barras rapidão aqui, porque é o seguinte, não é que não tem um objetivo Windbreaker, o Windbreaker tem, desde o começo, que é o Sakura, ele quer chegar ao topo da Bofurin, ele quer ser o líder da Bofurin, só que no começo, ele entra com a mente que ele vai descer a porrada em todo mundo, e aí a obra vai trabalhando isso de que não, na verdade, a questão do time, da amizade e tal. Só que é entre o que o Lucas falou, que de fato, a fórmula com que é feito isso até chegar no arco que a gente vai ter na próxima temporada, que é onde aparece o Endo e o Takishi, vai ser essa formulazinha mesmo, que a gente tá falando de bloco e tal, entendeu? É muito curto pra tu quebrar o teu objetivo principal, como processo narrativo, tá? Então pode ser considerado até um problema isso na construção narrativa da obra, porque se a gente for pensar em estruturação narrativa, quando a gente apresenta um objetivo narrativo, né, a gente tem que desenvolver esse processo por um tempo até quebrar ele. Sei lá, se a gente for entrar numa perspectiva de obra como cinema, algo passando em um filme, tem que quebrar esse processo a partir de uma transição do primeiro pro segundo ato, ou então metade do segundo ato, coisas assim, entendeu? Sei lá, se tu for trabalhar com 3 ou 4 atos de filme. Então, seria mais ou menos isso. Então você dá um tempo no processo narrativo pra construir isso. Aqui em Windbreaker, parece muito que já na primeira temporada ele já quebra isso, então a obra fica meio sem desenvolvimento, sabe? Sem norte pra isso. E aí talvez vá ao encontro do que o Lucas falou. Eu também tenho um sentimento isso com o Windbreaker, tipo, eu olho pro Windbreaker, eu acho ele muito massa, mas eu falo, são 24 episódios pra ele não desenvolver muita coisa. Do principal, até o finalzinho dos 24. Uhum. Entende? Tipo assim, pô, ele desenvolve muito bem pra mim o Sakura, o personagem do Sakura, entendeu? Sim. É, o protagonista. Mas eu acho que o resto do mundo ali de Bofurin, esse tipo de coisa, ele fica muito atravancado, entendeu? Aí, tipo assim, ele não desenvolveu nada desse mundo de briguinhas, de lutas e tudo mais e tal. E coisa que, por exemplo, sei lá, se a gente for pra um Crawls, segundo volume de Crawls, tu já sabe quais são as gangues da cidade inteira de Tóquio. É muito louco, assim. Uhum. O Air Gear, né? A gente tava falando de Air Gear esses dias também, tem isso aí também. Entende? É aquela coisa bem simplória. Air Gear logo no começo já fala um monte. Isso, de montar o setup do mundo, igual o Lucas tá falando, entendeu? Tipo, tu dá essa construção mais, assim, maior do processo e tal. Isso se o autor quiser também tem isso, porque de vez em quando ele pode querer mantendo esse mundinho pequeno, o que eu acho que ele não vai fazer, ele deve expandir em certo sentido agora a obra. Vamos ver, eu não sei. Mas assim, bateu, Lucas, assim, com a tua perspectiva ou não? 90%. É o que você falou bem. Você não tem um avanço palpável. Eu acho que se a gente olhar pro todo de Windbreaker, do primeiro episódio pro último, o que teve de evolução nossa, agora o Sakura confia mais na galera. Desenvolvimento do Sakura, né? Esse é o que teve até agora foi desenvolvimento do personagem Sakura e de uma pincelada ou outra de outro personagem. Assim, teve obviamente um building de mundo, tipo assim, olha, apresentar outras gangues, apresentar outros lugares, mas assim, igual você falando, se pegar o bruto, realmente, o que foi trabalhado até agora é o Sakura. Não teve muito além disso. Acho que até no último cast que o
Lobato tava, ele até falou, putz, ia ficar mó surpreso se... Qual que é o nome do menino com o tapa-olho? Suo? É Suo o nome dele? Isso, Suo. Suo. Tipo, se o Suo, na verdade, putz, ele fosse de outra gangue, ou ele só tava lá e traísse depois o Bofurin. Só que, tipo, até agora a gente não teve nenhum drama desse, né? Realmente foi só drama do Sakura e dos personagens que geram os outros núcleos narrativos, né? É porque vocês, por exemplo, falaram até mesmo da questão do desenvolvimento do Sakura. Uhum. O desenvolvimento dele, eu entendo, mas não me satisfez, por exemplo, sacou? A forma como a dinâmica que ele chegou naquela conclusão, eu não comprei, sabe? Pareceu muito... Nossa, agora pô, deu um clique nele e ele confia... Não, parece que não foi pra mim natural. Eu gostei, mas eu sou meio vendido pra esses bagulho de delinquente, então não sei se conta. Eu acho interessante do Sakura porque eu acho que o personagem, ele não se vende de primeira pra essas resoluções. Tanto que, olha só, acontece pra mim, a primeira luta deles ali como Bofurin e tal, aí acontece mais 2 arcos, entende? Até meio o último arco, assim, ele tá se questionando essa questão de, tipo assim, eu preciso depender dos outros, a minha mudança e tal. Ele tá se questionando até quase o último minuto da segunda temporada, sabe? E aí, isso que eu acho interessante, tipo assim, ele não foi um start, tipo, eu tô falando na minha perspectiva de como eu senti a construção do personagem, né? Até ali, o primeiro ato, a primeira luta ali da primeira temporada, da segunda temporada, ele já apresenta que, tipo assim, ele não consegue resolver tudo sozinho, ele quer resolver tudo sozinho, mas ele já tinha percebido isso. Aí ele começa a construir essa dúvida. Aí ele conversa com os caras. Aí ele entende a dúvida. Aí ele aceita. Mas ele ainda tem ressalvas. Aí ele começa a discutir com os outros caras de novo, entendeu? Aí tipo, a galera vai sentindo que ele tá estranho, sabe? Então eu acho que, pelo menos pelo Sakura, assim, eu acho que até agora... Eu acho que, inclusive, o Sakura é um personagem que vende muito o Windbreaker, sabe? Essas dúvidas dele e tal. Eles são personagens tão cru, em certo sentido, assim, cru, que ele precisa de tanto desenvolvimento. Talvez também seja a necessidade da obra ficar esse tempo inteiro com ele, sabe? Porque ele é um personagem bem cru, sabe? Ele é um personagem que ele quer se aproximar dos outros, mas não sabe como, ele não teve muita coisa, ele é aquele que a gente vê aquela solidão e tal. Nesse sentido, assim, eu não tenho muito o que reclamar de Windbreaker, não, sabe? Talvez... Se tivesse já um personagem um pouco mais pronto, um pouquinho mais pronto, a obra andasse mais rápido, talvez. O embate que tem na primeira temporada seria apenas a luta contra o Shishitoren, né? É o embate que tem na primeira temporada. Os outros não tem outro grande embate. É o Shishitoren e acabou. E aqui a gente tem a parte do Quill e depois a luta do Gravel contra a Rokuichizai. É Rokuichizai? É Rokuichizai. Isso. Rokuichizai. Então, assim, a gente tem 3 momentos de conflito, mas o momento que tem a virada, que tem a chacoalhada lá do maluco do pirulito com Sakura, é já na segunda luta, já no segundo conflito. Então, pra mim foi abrupto por causa desse exemplo, porque só houve 2, no segundo conflito ele já tem que mudar, já é obrigado a mudar de ideia. Tudo bem, eu entendo que uma das grandes coisas que a obra fica tentando martelar é essa mudança de perspectiva do Sakura, do cara sempre querer chegar lá, ser sozinho, ser o cavaleiro solitário. Mas pra mim, essa mudança, eu não sei se vai ser uma boa referência, mas me lembra muito o Almini lá de Kuroko no Basket, que ele falava assim, não, o único que pode vencer, o único que pode me vencer sou eu mesmo. É aquela convicção interna, e aí o cara, nossa, não é bem assim. Parece muito forçado tudo em volta do Sakura. Então não é que seja ruim necessariamente, mas me causa muita estranheza. Todas essas coisas meio dramáticas de Windbreaker me causa muita estranheza. Talvez seja por essa sensação minha que eu tenho de hiperdramatização, que eu assim, caramba, eu preciso causar um problema aqui no meio da luta pro Sakura, porque o Sakura, ele é bom de briga. Então eu vou colocar uma situação que ele apanha, porque ele tá preocupado com os outros. Ele não tá confiando na galera, sacou? Pra dar o drama, né? Pra gerar o drama. Então, eu fiquei com a sensação, caramba, botaram alguns grilhões nele pra criar um drama, sacou? E isso me incomodou. Esse aí, de novo, é o mal do gênero, cara. Porque, por exemplo, a gente tem depois lá a parada da... Tem 2 personagens que, assim, é uma crítica, de novo, galera, que o Lucas falou. É ruim de ver? Deixa de ruim. Não, pelo contrário, eu me diverti vendo. Mas, cara, o Nirei e a mina lá, que é Shizuka Narita, meu, sério, é só pra ter tela, porque não tem função nenhuma, cara, ali da segunda temporada. O Nirei, meu, ele só é peso pro Suo. Ele só tá ali pro Suo não poder descer a porrada. E a Narita, que é a mesma coisa, porque... Os caras não podem tretar porque tem que proteger a mina lá. Que, sério, o único desenvolvimento dela acho que dá meio episódio, que é contando a história dela. Que, é bonitinho e tal, legal. Mas, assim, você não consegue conectar com o drama dela tá sendo raptada. Eu fiquei mais impactado com o maluco lá da Gravel contando a história dele do que da mina. Achei meio esse ponto que a gente tá falando. Tipo, tu bota os negócios só pra gerar drama. Que não é realmente pra avançar a história. Então, nesse ponto eu concordo 50%. A Narita eu concordo. Ela parece muito ser
primeira princesa ali a ser resgatada, e aí depois ela tem aquela cena irritante, mano. Mano, só me serviu, aquela cena só serviu pra me irritar, dela querendo, não, eu vou embora. Aquela cena ali só serve pra te irritar. Fazer, qual é o nome do para a guerra, né? Querer ser estandarte, querer parar a guerra. É. Mas a questão do Nirei, eu acho que ele tem uma função bem interessante, porque como na questão de combate o Sakura meio que tá pronto, né? É dito meio que ele tá pronto, ele já é um dos caras mais brabos ali na questão da luta. A gente acaba pegando o Nirei pra ser o cara que a gente vai desenvolver na luta, entendeu? Então eu acho que ele vai ser realmente esse ponto do cara que não, vamos pegar esse personagem que é o fracote ali, o inútil, na luta, e vamos acompanhar ele desenvolvendo. Talvez ele vai ser um dos motivos ao longo da série, eu não sei como é o mangá, mas talvez ele seja o motivo ao longo da série de você ter uma conquista palpável, sabe? Tipo, algo que você consegue aos olhos ver, caraca, isso aqui mudou. Que todos os outros personagens, eu duvido muito que eles vão ter, tipo, um power-up. Eu acho muito improvável que tenha. Eu não acho que, tipo, o Nirei seja pra isso. Eu acho que o Nirei, ele serve ali pra ser o contraponto do Sakura na perspectiva de ele ser humano. Porque o Sakura, toda a dramatização do Sakura acontece na base da porrada, porque a única coisa que o Sakura sabe fazer é dar porrada, entendeu? É dar porrada, exatamente. A construção da obra inteira é nisso. Então, tipo assim, ele só vai ter os choques, ele só vai conseguir entender as coisas quando ele tá no meio da briga e ele não consegue resolver. Porque é subentendido ali o passado um pouquinho do Sakura, né? Que ele veio de uma família que abandonou ele, e aí ele resolvia tudo sozinho, e tem toda essa construção, e tipo assim, vamos considerar, é um moleque ali de 15 anos, sei lá. Então, tipo assim, barra pesada pro rolê. E com isso, ele aprendeu a viver sozinho, resolver as coisas sozinho, e se não der, ele dá um soco que alguém tenta resolver na base do grito. E aí, tipo assim, por que eu acho que é bem feito? Porque quando ele não consegue isso, é quando ele começa a se questionar, tipo, eu não consigo, tipo, tampar 60 caras na porrada e os caras que eu falei que eu ia proteger estão apanhando. Aí ele entra em conflito. Não é ele apanhando, sabe? Por quê? Porque ele é brabo. Moleque da voadora, mano. Entendeu? E não é uma voadorinha igual a um playboy qualquer, mano. A voadora é igual o Lindomar, o nosso querido Sub-Zero brasileiro. O moleque é ninja. E aí, tipo, é o que eu tô falando. E essa perspectiva de, tipo, de você ter um contraponto a ele, que é o Nirei, de ser esse cara fraco, mas ao mesmo tempo ele é o cara que aglutina todo mundo em volta dele, que ele conversa, que ele sabe, mas ele não sabe brigar. E aí ele entrou numa escola de delinquentes sem saber brigar, tipo, isso gera as comédiazinhas. Todas essas construções, assim, é pra ele ser o completo oposto do Sakura e eles se contraporem e eles serem esse acerto, entende? Que é necessário, são coisas bem específicas de narrativa, tipo, você ter o oposto pra você conseguir fazer um processo de você entendimento do que é cada um com o outro e fazer uma união ali pra você conseguir fazer o desenvolvimento dos dois personagens, entende? Então, tipo, eu não sei nem se vai ter um grande desenvolvimento do Nirei como briga, esse tipo de coisa. Eu acho até que não na obra, assim. Deve ter algum, pra ele não ser só um peso morto e tal. Deve ter isso. Sei lá, talvez a gente tenha aí o arco de treinamento com o urso do Nirei. Tem, talvez, não sei. Ah, cara, eu vou fazer a aposta, velho. Pra mim, ele vai descer algum momento ele vai bater no Sakura. Algum momento ele vai dar uma porrada no Sakura, aí vai ser o momento, sei lá, o Sakura tá pistola. Arco bad da vida dele. Aí o Nirei vai dar um soco nele e ele vai voltar. É, o arco Deku Negro. É, Deku Emo, né? É, Deku Negro, exatamente. Deku Emo. Ele vai voltar e vai tomar uma porrada no Nirei e, putz, voltei. É, pode ser, entendeu? Bem classiqueiro de shonen isso. Eu não sei nem se é tanta muita a cara do... Mas pode ser, porque foi o que eu falei, a construção do personagem do Sakura é essa construção de, tipo assim, eu resolvo tudo sozinho, sabe? O que eu tô falando é que, tipo assim, eu acho um pouco esquisito, mas eu acho interessante até ver como é que ele vai fazer isso em Windbreaker, que ele começa o Windbreaker já com quase todos os clichês de shonen de delinquente. Muito clichê. E ele logo de cara ele já começa a desconstruir todos. Assim, vai indo tudo de ralo, sabe? Mais ou menos. O único até agora que ele não desconstruiu isso foi essa necessidade de questão de equipe, de amizade, essas coisas assim, que é o que ele vai manter. É, de hierarquia, tudo. É, mas esse do, tipo, o cara badass, que ele chega na porrada, resolve, ele começa e tal. Cara, isso é um clichê de shonen de delinquentes. Porque são dois, né? O clichê de shonen de delinquente. É um maluco que já é brabo, e ele vai subindo sendo brabo, né? E aí a galera vai juntando com ele. Ou é o maluco underdog, né? Tipo, o maluco que ninguém fala, ele vai treinando, ele vai subindo. Tipo assim, os clichês de shonen de delinquente é esse. É clichê de shonen, em certo sentido, né? E meio que ele vai desconstruindo. É por isso que eu acho que a Sakura é Nirei. É por isso que eu achei que o Sakura vai assumir essa função do brabo e o Nirei seria o cara que ia escalar. Sei lá, foi uma sensação que eu tive. Pode fazer sentido. É que, tipo, eu não acho que o ponto do Nirei na narrativa é pra isso. De ele ser o underdog da construção. Não sei. Eu acho que não é necessário pro personagem se ser isso. Pra mim, o Nirei, ele tá literalmente ali pra ser o secundário do Sakura e ser o contraponto dele. A obra é muito do Sakura, sabe? E de alguns outros personagens que aparecem como a Tsubaki.
que aparece e rouba um holoforte, assim, pela construção de personagem e tal. Divide protagonista por um arco, Entende? A obra é muito disso. Assim, sendo muito sincero, por mais que a gente esteja falando aqui de construção de personagem, desenvolvimento de personagens, o que o autor montou de núcleo de personagens em Windbreaker é muito maneiro, cara. Os personagens são iradíssimos. Primeira temporada, ela é muito mais focada na gente ver as lutas da Chitoren com o Bofurin. Tanto que a metade da temporada é só daquela treta, né? Que cada round de luta a gente vai vendo as coisas acontecerem. Aqui é muito mais sobre isso que a gente tá vendo. Tipo assim, como é que vai ser o dilema do Sakura? Como é que vai ser conhecer a Tsubakino, conhecer esse lado humano, né? Essas tretas, igual você bem falou, assim, o Sakura é um personagem que ele não conhece outra forma de reagir ao mundo além da violência. Porque ele nunca teve essa outra forma, ele nunca sentiu amor, né? Vamos dizer assim, nunca teve amor. Então, tipo, ele não conhece, agora ele tá aprendendo que existem outras formas de reconhecer. A gente vê a Tsubakino, a gente vê outros personagens. A segunda temporada em brigas, ela é mais lenta exatamente por isso, porque é o momento em que o autor, ele tá tentando trabalhar essas coisas. Se é bom ou ruim, aí vai depender de cada um que tá gostando. Tem gente que queria ver o Windbreaker só pra ver a porrada. Talvez vai ficar meio decepcionado porque teve menos lutas, né? Se a gente contabilizar as lutas, teve menos lutas. Mas teve esse lado mais de drama, né? Uma temporada mais dramática mesmo. Pode ser, mano, pode ser. Questão de luta, eu esperava mais uma luta 1v1 aqui do Sakura, porque a luta lá no arco do Quill, ele luta 1v1 contra um cara lá, mas a gente quase não assiste essa luta, né? Mas não é a luta principal, né? É mais focado na luta do Kaji. E na segunda parte é uma luta de grupo, de novo, dele metendo a porrada na galera toda lá. E aí depois a luta é da Tsubakino. Isso. Então, assim, luta 1v1 ali acaba que não rola. O que pode, assim, o que eu tenho muito de ganho é que o trio foi formado, assim. Eu acho que vai ser pra mim surpreendente se na terceira temporada não foi esse trio, que é o Suo, o Sakura e o Nirei. Se você olhar até pra outros shonens, você vai sempre encontrar aquela dissonância de personalidade, né? Então você aqui tem o Sakura, que é o cara muito autoconfiante, mas é um cara que meio desprendido da realidade, principalmente quando se fala de sentimentos. Você tem o Nirei, que é o espalhafatoso, e você tem o Suo, que é o... Não é que ele ocupa a função do Riei ou do Sasuke, né? Mas ele é o cara mais centrado ali, mas assim, ao contrário desses personagens, o que eu achei até interessante, ele não é um personagem sombrio, né? Ele não assume essa função de personagem sombrio. Ele só é mais sério, né? Mas ele tem seu mistério, pô. A gente não sabe até agora. Ele é misterioso, mas não é sombrio. Sei lá, a sensação que eu tenho é que ele brinca, ele faz piada, ele tem uma interação muito diferente desses personagens sombrios como o próprio Sasuke, ou até aquele personagem do Jujutsu, esqueci o nome, o Fushimi? Acho que é Fushimi o nome dele. Acho que é Fushimi, eu não lembro se é Fushimi ou é Fushimi agora, dos dois. Mas assim, eu acho que nesse ponto foi um ganho que eu achei do anime. Eu falei assim, caramba, eu gostei da interação desse trio. Esse trio é bom. E principalmente que o Sou, ele é um cara meio que acaba sendo o ponto de equilíbrio ali entre esses dois caras que são... Que a gente não sabe a história dele ainda, né? Mas eu achei interessante. Porque na primeira temporada tem um personagem que eu não gosto muito, que é o Sugishita, que é aquele puxa-saco da Mimiya. Eu não gosto desse personagem. Eu realmente achei que seria um quarteto. Mas aí ele não tá envolvido aqui. E você tem outros personagens assim que estão ali no grupo, mas que parece que não vão ser tão... Até por ser uma classe, né, de personagem, eu não acho que vai ser tão... a la Boku no Hero, eu acho que vai ser focado no trio, vai ter, às vezes, alguma rotação de algum personagem interagindo entre eles ali. Por exemplo, aqui a Tsubakino. No outro arco, você tinha ali o maluco lá do brinco, né, o cabelo rosa, e o outro lá que usava o Black Power ruivo. Sim. Entendeu? Você tinha esse quinteto. Então, acho que sempre vai ter... Lá no primeiro arco, você tinha o próprio Memiya e o Hiragi. Então... eu acho que vai ser esse trio mais algum outro personagem eventualmente no arco ali. Sim. E isso eu acho que foi um ganho pro anime. Porque, de novo, a interação deles me agrada. Eu tô esperando que seja a turma. A turma do primeiro arco aqui, quase sempre andando junto, mano. Primeiro ano? Do primeiro ano. Quem já leu material de delinquente sabe que o maneiro é quando a turma tá junto e a porrada estanca em grupo, mano. Então, quando tá... esse primeiro arco aí contra os Kree, né? Pra mim até agora é o melhor de Windbreaker. Porque quando a galera tá junta... não, a lutinha da Chitoren é muito boa, tá maluco, velho. A primeira... Porradaria franca, porradaria franca porradaria lá da primeira temporada. Na primeira temporada? Que é contra a Chitoren. Esse negócio de X1, assim, tipo... assim, é bem coisa de anime e tal, assim, eu acho ok. Mas o do Quill, a porradaria dentro de um terreno baldio, de um galpão baldio, isso é muito delinquente, cara. Mano, é muito Crow Zero, né, velho?
muito Crow Zero isso aí, mano. Cara, esse é muito delinquente. Mas sei lá, eu ainda espero uma luta, tipo, Sakura sozinho, tendo que proteger alguém e ele caindo na porrada contra um ou dois caras, assim. Ah, não, mas isso vai acontecer. Vai ter isso, com certeza na próxima, né? Na próxima com certeza vai ter isso aí, porque vai ser guerra. E já até garanto, um dia vai acontecer isso nele com a Kotorra. Tem que salvar a Kotorra, e aí ele sai na porrada com alguém, e é isso. Teve no primeiro episódio isso, né? Mas, assim, era uma galera, assim, a Kotorra, né? Foi até quando ele conhece ela. E aí ele salva, quando ele a salva, assim, mas é uma galera atacando ela ali e ele aparece. Mas não, eu ainda quero uma luta, tipo assim, de 2, 3 episódios de 1v1 ele contra alguém, mano. Exatamente. Mas assim, ele 1v1 num ambiente isolado, não 1v1 armado, entendeu? 1v1 franco mesmo. Não, mas vai ter agora, pô. Vai ter. Algum momento, ou na próxima, ou depois da outra temporada, em algum momento ele vai ter que fazer o X1 com o Endo. Em algum momento vai rolar isso aí, velho. É, pode ter. Porque, aproveitando que a gente tá falando do elefante branco, né? Já vamos falar do elefante branco na sala, que é a aparição do famoso recurso narrativo, né? Do cara botar um personagem pra fazer a trama andar, né? Que é o Yamato Endo, que surge do nada. O Endo é nosso Orochimaru. Isso, é exatamente isso que eu falei. É o nosso Orochimaru. Exatamente esse ponto. E é o cara que é o tal e tá interessado no protagonista. Não me incomodou, porque eu acho que no anime a direção foi muito bem acertada. Eu gostei muito da forma que o anime fez. Tipo, a voz que foi escolhida, o jeito que a cena tá construída, o que tá tocando no fundo. Tipo, dá aquela sensação de que o cara é perigoso mesmo. Que eu não senti, por exemplo, com o Takishi lá, que teoricamente é pra ser o cara mais perigoso de todos, né? Acho que isso foi um pouquinho de falha da direção de ter botado essa informação logo de cara, assim. Mas o do Endo eu gostei, assim. Mas no mangá, eu sei que se eu tivesse lendo mangá, talvez eu não sei se eu curtiria muito a aparição dele do nada assim não, viu? Eu achei que foi meio jogado assim, só pra ter um andamento na trama. Porque no mangá, ele é mais pra frente, ele não tem tanta conexão inicialmente. Não, é que eu tô pensando assim, porque a cena que a gente viu, ela existe também no mangá, certo? Uhum. Tipo, tem algumas alterações, óbvio, mas existe no mangá. Agora, eu gostei no anime, porque tem a questão da dublagem, que foi muito bem feita, tem a trilha, tem a direção, entendeu? A animação em si. Agora, no mangá, se eu pegasse a mesma cena dele aparecendo e falando, eu não sei se teria tanto impacto igual teve, entendeu? Tipo, achei que ficaria muito mais jogado, talvez. Assim, a única coisa que eu não curti muito no Endo é porque é outro vilão meio psicopata, assim, que gosta de brincar, né? Então, isso me irrita, mas... Ah, mas pô, anime de delinquente e porradaria, né, mano? Só que vai ter isso aí, né? Você não vai encontrar o Dr. Dolittle, velho. É porque no Crew também o cara também tinha essa personalidade meio distorcida, assim, não gosto. Mas eu não acho igual, não. Do Kyo, assim, parece ser um bobão. Do parceiro ali, ele, tipo assim, ele tá ali... É, o do Endo, ele já é mais inteligente. É, ele tá ali, ele sabe brincar, ele fala assim, eu não tô afim de brigar agora, vou meter o pé. É isso, entendeu? Tipo, sei lá, eu achei a construção bem feitinha ali do personagem. Mas é aquilo, né, mano? Não tem nada. Não tem nada até agora, dá pra gente saber. Takishi, tipo, beleza. É o cara que o... Qual é o nome do líder da Bofurin? O Mimiya? É o cara que o Memiya nunca derrotou e tal. E ele é muito mais forte que o Endo e tal. E aparece uma cena psicopata dele no final. E tipo assim, beleza, só jogar informação e é isso. Mas vamos ver, né? Uhum. Aquela coisa pra causar, né, velho? É o final clássico, né? É igual só o clássico. É o clássico. É, não, aquela ali a cena é certeza o final de um capítulo de mangá. O Endo é aquele vilão que muito anime tem, que chega assim no protagonista e fala assim, e se eu quisesse? Aí ele volta. Ele só vem assim, ele só aparece pra dizer, e se eu quisesse? E se? É o famoso e se. Não, deixa isso claro, não, né? Ficou ruim, galera. Tipo, não me incomodou, mas se você parar pra olhar mais friamente, tem esse ponto, assim, tipo, a gente foi exposto ao Endo sem ter muita informação, só jogado, assim. É que a luta contra o Endo talvez seja a primeira que vai ter aquilo que eu reclamei, de uma preparação, de você ver a ameaça vindo, né? Não, é que agora a trama, de fato, do Indie Breaker tá se movendo, né? Porque, tipo, agora sim a gente vai entrar num arco onde, de certa forma, o Sakura... Não, agora eles vão contar a história do Bofurin. É, que o Sakura vai querer escalar na hierarquia, eles vão enfrentar... De fato, o Bofurin vai tretar agora, entendeu? Tipo assim, então vai ter essa parada de trabalhar o enredo principal, que é o Sakura subir na hierarquia, entendeu? Tipo, vai se rolar coisas, ele vai subir e tal. Eu não sei se vocês tiveram a sensação que o Sakura meio que assumiu a posição do Naruto, que é o cara que chamou a atenção do vilão. Ah, com certeza. É o Naruto que chamou a atenção do Orochimaru e do Akatsuki. É o Orochimaru, velho. Você falou, cara, o Endo é 100% Orochimaru, mano. 100%. Porque a conversa que o Memiya tem ali
e os outros capitães têm com Sakura é o Naruto no Naruto ali, na primeira fase de Naruto, chegando assim, que é o moleque, que é o Genin, assim, mano, mas esse moleque é o Genin, mas ele chamou a atenção de uma galera, então vamos botar esse moleque numa trama da galera aqui dos tops, porque ele precisa se proteger. E o Sakura é o cara assim, pô, ele é só um estudante, beleza, é o líder do primeiro ano, é só o líder do primeiro ano, não é um capitão, não é um líder dos últimos anos. Como é que eles chamam? São reis celestiais, né? É uma coisa assim. Os reis divinos, reis celestiais, alguma parada assim. E aí ele fala assim, não, vamos chamar esse moleque, porque esse moleque chamou a atenção do Endo. Então assim, é como o Carlos falou, tem vários clichês ali que são chumpinhados de várias coisas, sacou? Sim, você pode saber, vai ter um que, o Ume vai tretar, sei lá, com o Takichi, vai perder, aí vai chegar o Sakura e vai fazer vingança. Eu sei que no mangá, esse arco já terminou, então quem tiver ouvindo o cast e já ter lido, talvez tá dando risada na nossa cara agora. Mas, eu imagino que vai rolar alguma parada assim momento. Vai rolar esses clichês, não vai ter jeito mesmo. É obra que sabe trabalhar o clichê. Até que pode rolar o autor surpreender, porque ele vem desconstruindo esses clichês de delinquente, em certo sentido, né? Eu espero que sim, mano. Sim, eu espero exatamente isso. E ao mesmo tempo, tudo que ele vem usando de clichê de delinquente, ele também vem usando bem. Se ele fizer redondinho, o que ele fizer pro caminho ali, eu tô confiante que vai dar bom. Eu só acho, tá? Que a gente tá esperando um meio arcão de delinquente, de porradaria. Eu acho que vai ter drama. O autor já demonstrou que ele gosta de um draminha. Ele gosta de uma conversa. Ele gosta de uma malhação, né? Gosta de uma malhação, pô, cara. Entendeu? Ele gosta de um discurso no jutsu, entendeu? Então eu acho que vai ter mais disso também, de vez em quando, sabe? Eu não duvido nada de o maluco lá que apareceu, ele chegar, ficar cantando o saco um tempão, os dois ficar brother, ele conversa daqui, conversa de lá, resolve, tá? Não duvido nada, cara. Esses papos assim, sabe? Mas é isso. Eu não acho que vai ser muito diferente assim, não. 90% dos incômodos, talvez, sei lá, não sei. É muito por causa que o anime... Você falou de clichê, ele não inovou em nada, entendeu? Assim, em nenhum momento eu falei assim, caralho, essa parada aqui eu não esperava, porque tudo que você mesmo comentou, o que ele trouxe de diferente, ele faz logo no começo, que é a parada, tipo, pô, o colégio não é um caos. Anime de delinquente, geralmente tu espera que o colégio vai ser um caos. E aí você chega lá e os moleques são tipo... torcida organizada. A Iwana, a sociedade dos heróis ali da cidade, entendeu? São organizadinhos, são bonitinhos. Tanto é que é o choque do Sakura. O Sakura fala assim, não, vou chegar lá, vou meter porrada. Chegou, tipo, Montanha e Saranduba e não encontrou nada. A partir disso, todas as coisas que acontecem diferente de um mangá comum de delinquente é por causa que existe uma ordem na Bufurin. Tô certo ou tô errado? Sim, a princípio é por aí. Então, todos os personagens que são apresentados, todos os arquétipos, todos os arcos ali, acho que são coisas que estão ou clássicos de mangás de luta, não necessariamente de delinquentes, mas mangás de luta, principalmente luta urbana, ou mangás meio que com Slice of Life atual. Por exemplo, eu não sei se dá pra chamar de trans, mas, por exemplo, a Tsubakino é uma personagem que gosta de, sei lá, de fazer crossdressing, né? Uhum. Não sei se dá pra chamar de trans. Em nenhum momento diz que ele se entende como mulher, mas que gosta de se maquiar e se vestir como uma. É um tema meio que atual, que várias obras recentes têm feito isso. O anime da cosplay fez isso recentemente também. 2 vezes, até um personagem que gosta de fazer crossdressing é meio que julgado por isso. Então, nada que tenha acontecido no Indie Break, eu falei assim, pô, legal, isso aqui é uma individualidade, isso aqui é uma coisa que aconteceu só aqui. Ou, não, esse arco aqui, pô, é o arco do Indie Break, é o arco, pô, que eu não vou encontrar em outro anime. É um arco dele, é algo que ele pode chamar de si. O que ele pode chamar de si é, nossa, existe um colégio organizado, diferente do que acontece normalmente. E aí, como tem isso, tudo que eu reclamei é causado porque, tá legal, tá bom, tipo, não tem nenhuma cena que eu falei assim, caraca, que, sei lá, quando a gente pensa nos Battle Shonens, geralmente acontece em algum momento. Nem que seja você lento até pra cair, o Bankai, saca? Tipo, pô, tu fala assim, caraca, irmão, tu pode questionar várias coisas, mas assim, o sentimento tá lá. Quando o Deku lá consegue surpreender o Todoroki, o sentimento tá lá. Tu pode, eu tenho minhas críticas todas com Boku no Hero. Mas ali no começo tinha esse sentimento de, caraca, menor, peraí, maneiro isso aqui. Depois cai, Naruto tem isso, One Piece por toda hora, mas enfim, é outra conversa. E eu acho que o Indie Breaker não, o Indie Breaker ele, tudo que acontece nele, tá, o próprio discurso no Jutsu. Então, tu meio que fazer umas considerações finais aqui, sem estar nas considerações finais. Mas eu acho que rola isso. Todos os defeitos que eu dou não são necessariamente defeitos, mas é pela falta de quebra de expectativa. Tu entra no arco e acontece exatamente o que você espera que acontecesse.
acontece. Bom, e já que você deu a deixa, considerações finais, né? Então, se você quiser acrescentar algumas das considerações finais e aproveitar e já dar a nota para a segunda temporada de Windbreaker. Eu gosto de Windbreaker, tá? Apesar de todas as críticas aqui, eu gosto de Windbreaker. É um anime que me entretém, mas é um anime que em alguns momentos me incomoda, entendeu? Tem coisas que me incomodam assim, e que não é que são coisas ruins, tá? Não é que me incomoda por ser ruim. Me incomoda que eu acho que acontece, que eu comentei aqui agora, né? Alguns segundos atrás. Ele não me hypa. O Windbreaker não me hypa, mano. É um anime de delinquente que eu gosto de acompanhar, mas ele não me hypa em momento algum. Eu, em nenhum momento eu fico aquela ansiedade, tipo assim, mano, eu preciso ver o próximo episódio. Eu não sinto essa sensação com o Windbreaker. E eu acho que é isso que me falta de Windbreaker. Isso acontece por causa de todos os motivos que eu citei durante o podcast. É um anime bem animado, tem personagens interessantes, não necessariamente como assim, interessantes pelos que eles fizeram no anime, mas eu acho que os arquétipos deles são interessantes e eu acho que podem vir a ser interessantes mais ainda durante a obra. Tem arquétipos do Suo, tem o moleque de cabelo rosa, que são os personagens que geralmente lutam e não se sujam, saca? Então eu acho que eles podem ser bem legais durante a série. Você tem os Reis Celestiais ali, alguns deles parecem ser bem legais, outros nem tanto, mas eu acho que como entretenimento, ele é bem feito, muito bem feito, tá? Com entretenimento, ele é muito bem feito, mas eu ainda acredito que falta um pouco de coragem, né, do autor ali de fazer uma parada um pouquinho acima ali. Ele é mais bem feito, mais bem amarrado, mas também é porque é mais covarde do que Black Clover, sabe? Tipo, Black Clover também é muito preso em clichês ali, ele também tem muito medo de fazer algumas invenções, mas o autor de Black Clover, eu ainda vejo ele tentando inventar algumas coisas. Você tá falando assim, não, vou fazer um monte de clichê, mas aqui eu vou botar o meu dedo. O Windbreaker, eu ainda acho que o autor faz tudo que tem ali, é muito bem feito, e é por isso que eu vou dar uma nota 7 para o Windbreaker, mas eu acho que falta coragem de fazer algo que você olha assim, e esse algo você vai assimilar com o Windbreaker. Fala assim, não, isso aqui é o Windbreaker, isso não tem Windbreaker ainda. A única coisa de Windbreaker até agora, que não é tão original, mas, sei lá, é um moleque com um cabelo dividido e heterocromia, mas tipo assim, até que ponto isso é original? A gente já viu outras séries com personagens com cabelo dividido e heterocromia, personagens de delinquente com heterocromia. A coisa mais legal, cara, é que, tipo assim, Windbreaker vinha sendo o animezinho de porrada mais legal que eu tinha visto no ano, assim, de porrada franca, assim. Tá tendo pouco... Até os shoners de porrada estão tendo pouca porrada, sabe? E o Windbreaker teve, em certo sentido, pouca porrada, mas ele foi um dos mais legais, assim, que eu assisti. Principalmente que eu falei, a luta com o Quill. Que foi a luta franca, mano. Luta com um moleque pegando um bastão de metal pra dar na cabeça do outro. Isso é massa. Gostamos de rinha de adolescente. Mas se tivesse que virar esporte, teria que ter regra. Não poderia ter um bastão de metal. A não ser que fosse uma arma já pré-estabelecida. Inclusive, por favor, faça alguém virar isso virar esporte. Mas... Eu gosto muito do ritmo de Windbreaker nesse sentido. Por mais que eu tenha reclamado de, tipo, sentir faltar alguma coisa na obra e talvez isso embarque um pouco no ritmo da obra, e eu acho que para 24 episódios já poderia ter um desenvolvimento um pouquinho mais provável do que a obra está sendo desenvolvida e tal. É claro que a gente comparar com, por exemplo, One Piece, Naruto, eu acho meio complexo, porque nós estamos falando de obras homéricas gigantescas, entende? Então, por mais que na época o objetivo de One Piece já estava determinado, que é encontrar o One Piece, pelo amor de Deus, episódio 24 eu acho que eles estavam ainda no arco do Usopp lutando com o Kuro. Assim, a gente não tinha a menor perspectiva do que seria One Piece, né? Que seria One Piece 25 anos depois, ou então deveria estar mesmo no arco dos Zabuza. Mas, em certo sentido, eu vou concordar com o Lucas que eu acho que, pensando em um shonen de ação, a grande porradaria ainda não aconteceu pra 24 episódios, assim, aquele momento marcante. Eu acho que, por exemplo, a luta dos Zabuza, ele é mais legal, ele é mais uma marcante do que todas as lutas que já aconteceram até aqui em Windbreaker. Pra mim tem esse detalhe, então, tipo assim, acontece mais coisa, você marca na memória, né? Você fala, tipo, massa, né? Você, teu Juninho interior grita, entende? Nesse momento. É o que o Lucas estava falando, de você ter lento para cair, né? Essas coisas assim marcam. E eu realmente acho que falta um pouco nisso em Windbreaker. Mas assim, não acho isso demérito, assim, eu acho que em contrapartida, o Windbreaker tem uma construção e um desenvolvimento de pacing, de construção, que tá meio perdendo algumas obras hoje em dia. Os shonens estão perdendo, em certo sentido, isso, por querer uma coisa mais rápida, mais de consumo mais rápido, né? De açãozinha a todo momento, meio sem drama, as coisas acontecendo, isso e aquilo, pá. Eu acho que o Windbreaker, ele abraça um pouco esse clássico, mas ele talvez esteja demorando um pouco a desenvolver esse clássico. Eu não sei se eu me fiz entender para nossos ouvintes, mas acho que isso. Eu acho que se a galera for ler não somente os clássicos de delinquente, mas for pegar pra ler o que é um Hokuto no Ken, até o próprio Dragon Ball, Dragon Ball demora a desenvolver pra caramba. Então, tipo assim, ele tem esse lado bem clássico de... Yu Hakusho, gente. Yu Hakusho demora a desenvolver
desenvolver o que vai ser o Yu Hakusho de fato, né? Então tem todo esse rolê que eu acho que Windbreaker abraça essa construção clássica e faz esse desenvolvimento acontecer desse jeito. Mas, falando isso tudo, eu ainda gosto muito do que eu falei. Até eu voltar a ver Fire Force, ele tava sendo o meu shonenzinho de porrada favorito. Eu comecei a ver Fire Force tava na terceira temporada já, mundo pegando fogo e o cacete, então tá bem melhor. E agora estreou alguns outros que talvez passem esse posto dele. Mas tirando isso, cara, eu acho que é um sonoro, sei lá, 8, assim, redondinho, cara. Eu gosto bastante dos personagens, eu gosto do desenvolvimento dos personagens. E eu acho que talvez isso estranhamente aconteça pras pessoas. Porque eu acho ele muito mais interessante como drama e desenvolvimento de personagens até agora do que realmente como shonen de porrada, entendeu? E eu acho que é isso que grita talvez mais esse processo em todo em Windbreaker, né? Mas que a porrada seja muito legal e muito divertida e muito bem feita, ele ainda não veio uma baita porrada, né? Ele não veio um socão na cara de um Tenubito ainda, né? E eu acho que é isso que o Lucas tá falando. Mas eu acho que eu daria um 8zinho gostoso, assim. Eu venho curtindo muito todas as temporadas de Windbreaker. Eu espero que não demore a sair a terceira, assim. Eu acho que também teve um detalhe. A gente começou com esse arco, a gente não falou, né, o Bruno, direito. Eu acho que o Kill, ele também tem uma quebra de expectativa, porque eu acho que a segunda temporada demora um pouco a sair, em comparação. Assim, por exemplo, Dan tem uma quebra de uma temporada só. O Windbreaker foi mais tempo, né, entre uma e outra. O Windbreaker levou um ano pra sair a próxima temporada. Então eu acho que tem essa quebra, assim, meio que dá uma atrapalhada pra obra nesse quesito também. Eu acho que se o arco do Quill fosse numa tacada só, a gente estaria mais empolgado um pouquinho com ele também, tem esse detalhe. Eu acho ele bem, eu acho o arco do Quill um arco bem, os dois primeiros arcos ali de porrada, o arco da primeira temporada e esse arco do Quill, eu acho arcos bem redondinhos de shonen de delinquente, sabe? De introdutório, de shonen de delinquente, eu gosto bastante. Foi bastante que os meninos falaram muito bem, não vou chover muito no molhado, mas eu vou voltar no ponto que eu falei no diretor. Eu acho que a segunda temporada, ela é boa, ela é divertida, é legal de ver, é gostoso de ver os 2 episódios, não é um trabalho assim que você fica, ai meu Deus, mais um episódio, não. Você vê até que dá pra ver em uma, 2 tacadas só. Mas eu sinto que o diretor fez um bom trabalho jogando seguro. Assim, ele não quis inovar muita coisa, não quis mudar muita coisa. Pegou o que deu certo na primeira, continuou, mudou uma coisa aqui e ali e deu um resultado que já era bom, né? Então, nesse ponto, eu acho que ficou bem redonda a temporada por isso. Eu não vi, igual o Lucas falou, não vi muita inovação também. E a história, a gente... É legal de acompanhar como tá, mas entra nessa crítica que o Lucas falou, assim. Principalmente essa temporada eu senti isso, assim. Não tinha muito um norte pra onde essa temporada tava indo, né? Até a gente só descobriu o norte no final, praticamente, no último episódio. E, na primeira temporada, eu dei um 8. Eu acho que aqui vai ser um 7. Acho que o 7 tá de excelente tamanho. Assim, é uma temporada legal, você acompanha. Não é que o anime seja ruim, mas que assim, não hypou igual a primeira temporada, sabe? Tipo, não sentia a mesma vontade. Caraca, de Breaker e tal. Igual tava na primeira temporada. E somando um 7, um 8 e um 7, e dividindo a média, a gente chega em 7,3. Tá excelente. Tá ótimo pra Windbreaker. E se você discorda ou concorda ou quer comentar alguma coisa, quer xingar o Lucas, mentira, não xingue o Lucas, é um abraço, Lucas. Pode xingar o Carlos também. Você pode mandar um e-mail para podcast@mundosanimes.com ou a partir de R$5, você pode se tornar o nosso apoiador através do catarse.me/mda. A partir de R$5, você faz parte do nosso grupo exclusivo no Telegram para apoiadores. Você pode comentar com a gente ali no dia a dia o que você achou do episódio, o anime que você tá vendo, a gente sempre conversa um pouquinho lá. Inclusive, não sei se todos estão sabendo, mas teremos aí uma parte da equipe do MDA vai para o Japão agora em outubro. A gente tá gravando antes de outubro esse podcast. E teremos um bolão no grupo lá dos apoiadores, um bolão exclusivo, para adivinhar a altura do Vulpix. É oficial, tá? A gente vai medir a altura do Vulpix com uma trena e quem ganhar vai ganhar um brinde exclusivo do Japão. A gente vai trazer de lá o brinde. Então, aproveita, olha agora R$5. A partir de R$5 tem a chance de ganhar um brinde top do Japão. Tá? E se você quiser ser o nosso apoiador, é através do catarse.me/mda e seja como eles. Seja como Alex Selinger, Bruno Rezende, Carlos Petrones, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Henri Yamaguchi, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado e valeu!